quebra cromossômica, então o cromossomo se quebra, uma porção do cromossomo pode perder-se. Então o cromossomo quebrou um pedacinho dele e se perdeu esse pedacinho. O que é isso? Por, meio que por, né, lógica, o nome disso é deleção, pessoal. Um pedaço do cromossomo foi deletado. Uma das síndromes bem conhecidas, que é produto, né, infelizmente, resultado de uma deleção, é a síndrome do cri du chat. É um nome francês, significa choro do gato. A criança ela vai ter uma série de sintomas e um dos sintomas, tá certo, é um choro que lembra um miado do gato. Na verdade, cri du chat acho que significa miado do gato no francês, certo? Esse choro que lembra o miado de gato ficou bem marcado para crianças que têm uma deleção no cromossomo, no braço curto do cromossomo 5, e aí elas vão apresentar essa síndrome, tá certo? Então aqui é 3, né? Vamos logo aqui então, 3, então letra C ou letra D. Do zigoto se originam células com 2 ou mais genótipos diferentes. Então você vai ter um indivíduo, tá certo? Que vai ter células com genótipos diferentes. Isso lembra um tipo de obra de arte que é feito por pedacinhos diferentes, que é um mosaico, tá certo? Então é um mosaicismo, é quando você tem um indivíduo que tem diferentes genótipos dentro dele. Isso pode acontecer com algumas pessoas com síndrome de Down, tá certo? Algumas células delas são normais, não tem a trissomia do cromossomo 21, tá ok? Mas possivelmente aconteceu no zigoto um erro, né, numa não disjunção, e algumas outras células do corpo dela têm os três cromossomos 21. Ou seja, o que é que acontece? Ela tem células que são 46 cromossomos, então esse é um genótipo, e células que têm o 47 mais 21, né? O 47 mais um cromossomo 21, 47 cromossomos. Então são dois genótipos dentro de um único indivíduo. Ele é um mosaico, ele apresenta mosaicismo. Então 3-1, 3-1 já foi, né? Letra C, então. Mas vamos continuar. Qualquer desvio do número diploide de cromossomos. O nome disso é aneuploidia. Você saiu da euploidia. Então as trissomias é um exemplo de aneuploidia. Qual é o nosso número diploide? 46, não é isso? Quem tem síndrome de Edwards vai ter um cromossomo 18 a mais. Então ele tem 47. Ele desviou do 46 para 47. Síndrome de Patal tem um cromossomo 15, um cromossomo 13 a mais. Então você vai ter aí, mais uma vez, saiu do 46 para 47. Síndrome de Turner, que é o X0, tem 45, desviou de 46 para 45. O nome disso é aneuploidia. Beleza? O centrômero se divide transversalmente em vez de longitudinalmente. E aí a gente chama de isocromossomo. Como assim? Vou voltar para cá, para essa explicação aqui. Viu que quando o cromossomo aqui na meiose se dividiu, ele se dividiu assim, ó, aqui, ó, transversalmente. Então, quando você tem um cromossomo, o normal é o cromossomo se dividir assim, ó, na meiose, para que vá uma cromátide para um lado, né, uma cromátide, e outra cromátide para o outro, tá certo? Que é o que a gente vai chamar de braço curto e braço longo do cromossomo, principalmente quando é um submetacêntrico, tá certo? Um telocêntrico, enfim. Então você tem o braço curto e o braço longo, tá certo? Só que pode acontecer, voltar aqui, ó, do cromossomo, ao invés de se dividir transversalmente, ele sofreu uma divisão estranha, ó. Ele ser puxado para cá e para cá, ó. Ao invés de para cá e para cá, que é o normal. Se ele é puxado para cá e para cá, ele vai se dividir aqui, ó, ele se rasga no meio. E aí a cromátide que vem para cá é uma cromátide assim, ó, com é um cromossomo que tem o mesmo tamanho, tem os braços iguais, que é um clone do outro. E para cá vai vir um cromossomo que tem os braços com o mesmo tamanho também, ó. Tá certo? Braços iguais, iso, né? Iso significa igual, isocromossomo, cromossomos com braços iguais. Daí, voltando então para a questão, olha aqui, ó, o centrômero se divide transversalmente em vez de longitudinalmente, tá certo? Então é como eu falei lá, tá certo? Você teve uma divisão
Acho que eu troquei, mas enfim, uma divisão transversal assim, ó. E aí os cromossomos foram cortados errados. O ideal é que seja longitudinal, tá certo? E aí você vai ter um isocromossomo. E número de cromossomos múltiplos inteiros de N maior que 2. Isto é, 3N, 4N, o que é isso? Isso é uma poliploidia. 3N, triploidia, 4N, tetraploidia, 5N, pentaploidia, 6N, hexaploidia, 7N, heptaploidia, octoploidia, por aí vai. Beleza? Então, múltiplos de N, múltiplos inteiros, a gente chama de poliploidia. Tá certo? Até mais que 2, né? Porque quando tem 2, a gente chama de diploidia. Tá certo? Que é o que a maioria dos, dos seres, pelo menos dos animais, eles vão ter. As plantas também, acho que a maioria vai ser diploide. Apesar de muitas plantas que a gente cultiva são poliploides. Tem arroz hexaploide, a gente tem várias frutas que são tetraploides, triploides e por aí vai. Beleza? As plantas elas são mais maleáveis em relação à ploidia. E é isso, pessoal. Então, 10º, né, letra C. Então, foi uma questão de conceitos.